Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Cá Entre Nós. Hoje exploraremos um tema de extrema importância e sensibilidade: as técnicas de reprodução assistida. E para nos guiar nessa conversa esclarecedora, temos a honra de receber o Dr. Mauro Bibancos, especialista em medicina reprodutiva. Vamos aprofundar-nos nas complexidades e avanços dessas técnicas, discutindo desde os procedimentos mais comuns até questões éticas e considerações práticas. A busca por soluções da infertilidade é uma jornada emocional e física, e nossa conversa hoje busca trazer luz a esse tema crucial. O Dr. Mauro é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da PUC de Campinas, tem mestrado em Andrologia e Medicina da Sexualidade pela Universidade de Pádua, e mestrado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Atualmente, ele é full professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Departamento de Urologia, chefe do Serviço de Reprodução Humana do Hospital do Coração de São Paulo, e um dos coordenadores do Fertility Medical Group, pertencente ao FERT Group, o maior grupo da América Latina de reprodução humana, e coordenador das unidades Fertility de Campinas e de Bragança Paulista. Dr. Mauro Bibancos de Rose, obrigado por aceitar nosso convite e é sempre um prazer tê-lo aqui para compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco. Eu que agradeço o convite, já a segunda vez, a segunda temática juntos, é sempre um prazer, Nelson. Muito obrigado, doutor, muito obrigado pela confiança e sempre nos atender aí, eu sei que a sua agenda é super atribulada, mas o senhor achou um jeitinho de nos atender e a gente lhe agradece muito por isso. Hoje nós vamos bater um papo, então, como eu já disse na nossa introdução, sobre as técnicas de reprodução assistida, esse tema que é tão importante aí para muitas pessoas. E, sem muitas delongas, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu já vou perguntando para o senhor quais são as técnicas de reprodução assistida mais comuns disponíveis atualmente. Bom, acho que eu vou começar pelas existentes, depois eu vou falando sobre aquilo que é mais comum. A técnica de reprodução assistida é tudo aquilo que a gente faz para um casal engravidar, um casal que não consegue, para uma pessoa isoladamente ou um casal poder estocar sua possível fertilidade no futuro, ou, por último, em que a gente possa trabalhar com os pacientes oncológicos e com erros genéticos. Então, vamos estratificar um pouquinho aqui. O carro-chefe, é claro que são os casais que não conseguem engravidar. E aí existem várias técnicas. Das técnicas desde operarmos os pacientes por doenças que alteram a fertilidade. Existe a relação programada, que é você estipular o dia e o horário da ovulação, ou seja, o momento do namoro, de forma mais assertiva. Existe a inseminação artificial, em que a gente, dentro de certos parâmetros, a gente consegue, nos pacientes, separar uma quantidade de espermatozoides que são, vamos dizer, aptos a nadarem até o óvulo, né? Com mobilidade. Com mobilidade, ele tem que subir o útero, atravessar a trompa e chegar até o
o óvulo, então a mulher também vai ser preparada. E por último, o carro-chefe, que é a fertilização in vitro, em que a gente abrange quase todas as dificuldades e é um capítulo à parte. Das outras temáticas que eu mostrei, existem sim as pessoas que estão congelando, em especial os óvulos ou os embriões para filhos mais tarde, porque não é o momento, porque querem, em especial as mulheres, esperar um momento mais adequado para, vamos dizer, a maternidade, ou uma opção de querer a maternidade mais tarde. E por último, nos pacientes oncológicos, o paciente que tem câncer, os oncologistas e os médicos envolvidos, os cirurgiões e todos mais, os radioterapeutas, realmente estão fazendo milagres. Os pacientes têm uma sobrevida e têm curas em índices altíssimos. Porém, tudo tem vamos dizer, uma sequela. Uma delas, em alguma parte deles, é ficar sem a capacidade de filhos e a gente pode estocar. Na última vertente, são pacientes que vêm com uma doença genética se repetindo geração após geração e que a gente tenta evitar isso na prole, que isso não seja, vamos dizer, uma agrura na família, esperar se esse paciente, se o filho vai desenvolver uma doença que já vem afligindo a família durante gerações. Tá. Doutor, excelente. Pegando esse gancho aí de todas essas possibilidades existentes, eu pergunto para o senhor como que a fertilização in vitro, a FIV, não sei se é assim que fala, se é FIV, como é que você fala, funciona e em que situações ela é recomendada? A fertilização in vitro, a FIV, a gente realmente usa nas mais variadas alterações. Então, como ele trabalha com valores unitários, com 1, 2, 3, 5 espermatozoides, então já abrange casos em que o homem tem um problema muito sério de fertilidade. Existem casos até que a gente vai buscar o espermatozoide dentro do testículo, valores unitários mesmo, 1, 2, 3, 5. Do outro ponto de vista, a gente consegue e trabalha com o potencial máximo da mulher de ovulação, porque eu tenho controle sobre a formação de nenês. Eu posso formar 1, 2, 3, 5. Então, dentro disso, eu também posso abranger, vamos dizer, como é que eu vou te explicar? Conceitos religiosos, de não deixar os embriões guardados, eu posso trabalhar com números menores. Mas, ao mesmo tempo, naquelas pessoas que não têm esse entrave, eu posso trabalhar com uma grade maior de embriões. Então, eu posso formar embriões que são nenezinhos, né? De até 5 dias de vida. Então, a fertilização in vitro, ela é o carro-chefe. De tudo isso que a gente falou, ele perfaz mais de 90% dos nossos tratamentos, pelo fato dele abranger as mais variadas patologias ou doenças, então, como os problemas de trompa, em que a gente não tem a trompa disponível. Então, uma série de situações faz com que a fertilização in vitro seja o carro-chefe desse tipo de tratamento. E, por último, a fertilização in vitro é a única que permite o estudo dos nenês antes de eu colocar. Então, nos pacientes que têm erro genético, é a única forma que eu tenho de saber se o nenê tem a doença ou não associado àquele padrão genético da família. Doutor, uma pergunta que é uma curiosidade minha. Por que geralmente as pessoas, quando fazem uma inseminação artificial, de repente eles têm gêmeos? Tá. Ao invés de um só, consegue... Isso não tem um controle disso? Tem um certo controle dependendo da técnica. Tá. Quando eu faço um casal ovular em casa, para ele namorar em casa, nem sempre nós temos um controle dessa pessoa ovular um único óvulo. Ela pode ovular mais óvulos. E ao namorar, gemelar. Quando eu faço a inseminação artificial, em que eu preparo o sêmen fora e eu coloco dentro do útero, essa mulher também pode ovular mais óvulos e ter gemelar. Mas a maioria dos gêmeos não está associado a isso. Como eu falei, a fertilização in vitro. Aí tem uma coisa que nós temos quase que um controle absoluto, porém, a gente, em prol de um resultado, a gente forma mais de um nenezinho e coloca 1 ou 2 nenezinhos normalmente nesse útero de volta. Isso aumenta a minha chance, mas eu aumento minha chance de gemelar, né? De gêmeos. Claro que se houver uma restrição, por exemplo, médica, esse útero já foi operado, não pode ter gêmeos de jeito nenhum, ou uma restrição até social, eu já tenho muitos filhos de outra união,
A gente pode pôr um por vez. E a chance desse embrião se dividir ele por si só é muito pequena. Então, o controle da fertilização in vitro, que é o que a gente mais vê gêmeos por aí, ele é perdido um pouquinho em prol de um resultado maior. Então, vamos trazer para números. A gravidez de gêmeos na natureza é de 0,8% a 1% no máximo. Na fertilização in vitro, gira em torno de 20%. Então, também, a cada 5 casos que engravidam, 4 não terão gêmeos. Então, depende do copo meio cheio, meio vazio. Acho que depende do olhar que você tem. Ok. E quais são as principais indicações para a inseminação artificial como técnica de reprodução assistida? A inseminação artificial, normalmente, ela é feita, ela existe algumas outras pequenas indicações, mas a principal é quando o homem tem um problema em que a contagem de espermatozoides tem uma diminuição, mas não é uma diminuição importante. E a gente faz um teste, na verdade, faz uma simulação para saber se ele tem pelo menos 5 milhões de espermatozoides que se movimentam. Então, deixa eu fazer um norte para você. Um espermograma, ele tem normalmente 15 milhões de espermatozoides por ml, e a gente ejacula de 2 a 4 ml. E desses 15 milhões, 32% tem que se movimentar. Ok, esse é um espermograma normal. Existem pessoas que vão ter, por mais variados motivos, vão ter uma queda na produção seminal. Aí a gente pega esse espermograma com alteração e submete ele a uma separação. Existe uma metodologia no laboratório para separação. E se eu conseguir recuperar 5 milhões de espermatozoides que se movimentam, eu consigo, se movimentam o que a gente chama de direcional, né? Ele tem uma movimentação num sentido, eu posso tentar a inseminação se do outro lado tiver uma mulher com boa quantidade de óvulos, uma boa trompa, todas as condições. Então a inseminação tem uma indicação um pouco mais precisa, diferente da fertilização, que ela abrange praticamente todo mundo. Tá. Doutor Mauro, e como que a injeção intracitoplasmática de espermatozoides difere da fertilização in vitro convencional? A injeção intracitoplasmática, então injeção, injetar, dentro. Lá, eu não sei lá quem está nos escutando, mas lá nas ciências, no colegial, na biologia, a gente sabe que a célula tem uma capa, e essa capa tem uma geleia lá dentro. Essa geleia chama-se citoplasma. Então, injeção intracitoplasmática é jogar o espermatozoide dentro do óvulo, é não esperá-lo entrar naturalmente. Então, ele forçosamente faz espermatozoide entrar e aumenta muito as nossas chances desse embrião se desenvolver. A fertilização clássica, ele é deixar o espermatozoide passar por essa membrana de forma espontânea. Então, tem indicações tanto de um quanto de outro. Aí existem, vamos dizer, nos laboratórios padrões. Se eu tenho poucos óvulos, eu vou para a injeção intracitoplasmática. Se eu tenho pouco espermatozoide, assim vai. E existem laboratórios no mundo que optam sempre pela injeção intracitoplasmática, o ICSI. O pessoal lá fala muito ICSI. Então, isso depende de cada situação. Existem laboratórios que usam mesclado, tanto um contra o outro. É a parte boa da ciência em que um fica tentando mostrar melhor resultado que o outro, e na medida que isso acontece, a gente está altamente antenado, a gente pode mudar nossa conduta de uma hora para outra. A depender do casal também, né? Sim. Das condições, né? Das condições que eles nos oferecem. Bom, queria lembrar também as pessoas que estão nos assistindo, está até anotado aí, e quem quiser fazer perguntas para o Dr. Mauro, entra no nosso chat e faça a pergunta, que embora nós estejamos falando aqui, ele vai responder por escrito aí as perguntas dos nossos internautas. Doutor, quais são os riscos e benefícios associados à utilização de técnicas de reprodução assistida? Bom, um dos principais, eu não tenho dúvida que se eu tivesse controle absoluto sobre tudo, a gente não teria gêmeos. O médico, os gêmeos vamos dizer que é o que escapa um pouquinho do sucesso. Ele é um sucesso, não tenho dúvida, os casais ficam muito felizes, mas sempre é uma gravidez de um certo cuidado. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Na fertilização in vitro,
quando a gente faz a coleta de óvulos, existe um pequeno percentual de pacientes que pode ter sangramento. É um procedimento. Então, todo procedimento médico, dentro de um racional, tem os seus riscos. Então, tem todos de infecção, de sangramento, são pequenos, mas existem também. Do ponto de vista de transmissão, a gente sabe que alguns trabalhos mostram alguns errinhos na prole futura. Porém, é um percentual que a gente chama de relativo. Não é uma coisa incisiva e os números não suportam. E existem várias divagações a respeito. Se não é pela própria matriz que a gente está usando, pessoas com certas dificuldades, ou se a população mundial realmente está tendo uma queda no padrão de fertilidade e de erros genéticos. Mas isso a gente não associa demais aos resultados encontrados no mundo, não. São riscos bem relativos e assim, é do 0 ponto para o 0 ponto. Nada muito importante. Então, acho que esses são os principais riscos. Em especial, tem um que é o maior de todos eles e que a gente tem, nos últimos 10 anos, umas técnicas que conseguem realmente segurar o processo em mais de 90% das vezes, que é uma coisa que chama-se hiperestímulo. Existem mulheres que têm dificuldade de ovular. E existe o contrário, mulheres que ovulam de forma exacerbada. E esse hiperestímulo, existem controles, desde você identificar previamente com exames, já entender que essa paciente tem certos cuidados, modular sua medicação, até as medicações que são usadas foram totalmente moduladas para segurar esse processo. Então a gente tem sim controle sobre isso, mas sempre é um risco pequeno, mas é um risco de todos esses, é o único risco que a gente fica mais alerta por ser frequente. Tá. Doutor, vamos falar agora a respeito de ética. Como funciona a doação de óvulos e quais são as consequências éticas envolvidas nesse processo? As doações como um todo, o CFM já se posicionou, é possível doar até a quarta geração, né, da família, né? Isso pode ser feito. Mas a imensa maioria das vezes não é o que a gente vê na rotina. A gente realmente vê doações anônimas vindas de bancos, tanto de óvulo quanto de sêmen. Então, essa é a forma que é aceita hoje. Porque isso, toda vez que existe uma doação de pessoas, vamos dizer, não anônimas, ela é um pouco mais, ela tem uma alegria, mas ela tem uma preocupação maior com o futuro, de como vai se desenvolver em relação às relações interpessoais dessas pessoas. Mas o CFM já se posicionou. As doações anônimas, não. As doações anônimas realmente são anônimas e isso fica completamente blindado, sem nenhum problema. Então, doação familiar até quarta geração, pessoas... Até quarta geração. O CRM já está classificado quanto a isso. Tá. Doutor Mauro, quais são as opções disponíveis para os casais do mesmo sexo que desejam ter filhos por meio de reprodução assistida? Os casais homoafetivos, eles têm diferentes caminhos para serem seguidos. Nas mulheres é muito simples, porque realmente é só trazer o sêmen, normalmente um banco envolvido, e a gente avalia o casal, as condições ovarianas, uterinas, né? A parte médica, aquilo que a gente acha que é melhor para o resultado, e é uma fertilização in vitro convencional, muito tranquilo, realmente faz parte da nossa rotina. Nos casais homoafetivos masculinos já é diferente, porque tem que ter uma terceira pessoa envolvida que vai ter que gestar. Então, a gestação, você pode também ter, aí entra a mesma norma, né, de gametas, você pode ter uma pessoa para gestar, isso já está, vamos dizer, aceito pelo CFM, mas se não tiver essa pessoa, aí você precisa arrumar uma terceira pessoa, essa pessoa tem que passar no crivo de psicólogo, no crivo do CFM, para que depois que vem essa papelada positiva, a gente possa fazer. Então, ele tem um trâmite um pouco diferente. Aí vem o óvulo e a gente forma um embrião para essa pessoa gestar. Pouco menos frequente, pelo fato de ter todo esse arranjo diferente das mulheres, que a gente faz com uma frequência bem boa.
fazer uma pergunta meio maluca aqui, mas acho que cabe. E já teve algum caso de no meio da gestação, haver uma desistência, falar, não, agora eu quero ficar com o filho para mim, acabou. De uma pessoa que está gestando para um casal? Não, nunca tive. Eu nunca tive isso. Nunca aconteceu comigo, não. Graças a Deus, porque é um problema, né? Isso tudo é muito... É por isso que essa emocional, pessoa... né? Isso. Quando é familiar, não tem porque vai ter contato, né? Mas quando é uma terceira pessoa, realmente é um risco. Quem que minimiza muito esse risco? A avaliação do psicólogo, né? Então, o psicólogo te dá essa aval aí. Isso, esse aval para você. Então, eu nunca tive. Também não conheço pessoas que tiveram isso. Eu, sinceramente, eu acho que ficou menos filmes, a gente realmente não vê isso. Tá bem. Doutor, quais são os critérios de seleção para escolher um doador de esperma ou de óvulo? Existem critérios como critérios técnicos. Então, vamos dizer que doenças na família, erros genéticos, alguma coisa que venha se repetindo, isso não pode ser feito. Existem critérios que são do próprio espermograma, tem que ser uma pessoa com uma fertilidade, né? Com todos os parâmetros dentro da normalidade, né? Então, em especial o homem é fácil verificar, porque o espermograma, análise do sêmen, você consegue verificar como verifica qualquer outro exame laboratorial. Nas mulheres, existe o padrão de idade, então abaixo dos 35 anos, idealmente, e tem formas de ler esse ovário, a potência do ovário, tanto com ultrassom como um exame que chama hormônio antimileriano. Porque como a mulher não ejacula, a gente precisa de exames paralelos, que a gente chama de subsidiários, para ler dentro dela a quantidade de óvulos, para também entender a potência dessa mulher. Então, é claro que ela passa pela mesma avaliação do homem, se tiver alguma transmissão na família, a gente acaba não aceitando, em especial fora do Brasil, em que a legislação permite a compra de gametas, eles têm um crivo maior pelo fato de ter aí sim vamos dizer, o crivo já nas aparências, não só no genético, na potência, né, como eu falei, mas também nas aparências daquilo que mais eles acabam entregando para as clínicas. Interessante. Ainda seguindo nesse caminho, quais são os fatores que podem influenciar o sucesso ou o insucesso de um tratamento de reprodução assistida? Bom, agora é uma enormidade de coisas. O combo de 3 grandes conjuntos, sêmen, óvulo e útero, é importante que eu tenha os 3 o melhor possível. Então, dentro disso, existem graduações. O quão pior esse sêmen tiver, mais ele puxa o meu tratamento para baixo. Se esse útero não tiver, vamos dizer, condições daquilo que a gente chama de implantação, do nenê se implantar e começar, ele também puxa. Mas de todos esses, o que é mais frequente é a gente ver o declínio da capacidade ovulatória da mulher, dada pela idade normalmente. Então, os óvulos, eles têm uma pegadinha, porque enquanto a mulher menstrua, ela sente que a fertilidade não mudou. Existem trabalhos que mostram que de 11 a 12 anos antes da menopausa, o declínio da fertilidade já começa ali de forma importante, vamos dizer assim. Então, ele passa esse período maquiado. E o que cai dos óvulos? Ele cai normalmente não só quantitativa, mas qualitativa. A qualidade daquilo que é remanescente não é a melhor. Então, esse combo aí, desses 3 conjuntos, qualquer uma dessas 3 coisas pode derrubar meu resultado. Claro que a gente tem atitudes médicas, tratamentos, a gente tenta driblar esse tipo de coisa, mas estou falando em linhas gerais. Tá. Doutor Mauro, como que a criopreservação de óvulos e espermatozoides é realizada e em que situações ela é recomendada? Na verdade, na faculdade eu brinco dizendo que a criopreservação, ou seja, o congelamento da ficção já existe. Por quê?
Se você criopreservar tanto o óvulo, ou sêmen, ou até embrião, você poderia usar daqui 300 anos. Ele não tem a leitura que nós temos da nossa geladeira ou do nosso freezer, que a geladeira dura poucos dias, o freezer até alguns meses. Não, ele pode ser usado daqui décadas. Por quê? Porque ele vira vidro. Normalmente ele chama-se vitrificação. Ele é congelado a menos 80 graus. Então é uma outra leitura. Então, acho que esse é o principal. Esse é o que mais nos motiva. Saber que você desliga o relógio biológico dessa pessoa. Quais são os pacientes? Existem as mulheres que congelam por uma, vamos dizer, uma decisão social. Não é meu momento de ter filhos, seja qualquer arranjo que ela esteja de vida. Uhum. Existem os pacientes, aí sim que eu acho que é um braço muito nobre e que eu fico muito feliz dos nossos colegas estarem desempenhando um papel tão grande, que são os oncologistas e todas as áreas que têm oncologia envolvida, porque a oncologia tem todas as áreas da medicina. Sem dúvida. Os tratamentos oncológicos, eles têm trazido um resultado muito grande, e a gente tem congelado tanto o óvulo quanto o sêmen, quanto o tecido ovariano também é possível congelar, tecido testicular também, embriões, né, nenezinhos também. E aí é uma situação que a gente deixa o oncologista livre para tratar a doença sem pensar nesse tipo de sequela, porque esse paciente pode ter uma chance futura. Tem crianças nascidas com o mais longevo, se eu não me engano, tem um sêmen congelado mais de 21 anos. Então, assim, é bastante gratificante, é uma área bastante gratificante. Puxa vida. Doutor, e quais são as possíveis complicações associadas aos procedimentos de reprodução assistida? Eu acho que é mais ou menos aquilo que eu falei. Em especial na fertilização in vitro, são as partes cirúrgicas. Tem hora que a gente tem que coletar, a gente é obrigado a coletar óvulos em todos, e tem hora que a gente deve submeter os pacientes a cirurgias. Então, a parte cirúrgica que envolve o processo, né? O resto é aquilo da medicação, do hiperestímulo, que eu falei anteriormente. Acho que em especial só esses assim. A gente não tem maiores riscos envolvidos nesse tipo de tratamento para os pacientes que estão fazendo. Você comentou há pouco aí a questão do óvulo, da menstruação da mulher e tal. Como que a idade da mulher afeta as taxas de sucesso nas técnicas de reprodução assistida? Na verdade, afeta, porque altera os óvulos e altera normalmente com erros que a gente chama de genético cromossômico. E aí, a natureza, no desenvolvimento do embrião, se ele não atinge certas fases, ele não engravida. Se ele não atinge outras fases, existe o risco de perda, né, do aborto, infelizmente. E a pequena margem nasce com erro. Então, ele diminui muito nossas taxas, porque a imensa maioria dos erros não deixa o embrião se desenvolver. Então, é assim que o óvulo diminui muito a chance de sucesso da fertilização in vitro com o passar dos anos. Em especial, 38, 39, 40 anos, acho que é o limiar nosso, em que realmente declina muito sucesso. Tá. Quais são as opções disponíveis para casais que enfrentam problemas de infertilidade devido a problemas genéticos? Aí tem que ser in vitro, porque o in vitro é o único que permite eu ter o embrião em mãos. E esse embrião pode ser biopsiado. Biopsiado é o ato de tirar. Então, eu tenho uma verruguinha na mão, eu vou tirar essa verruga. É uma biópsia. Então, qualquer coisa que você retira e mandar para análise é biópsia. Então, você tira algumas células desse embrião e você manda para análise genética desse embrião e detecta se ele tem alteração ou não, que vem transmitindo nessa família, masculino, feminino, seja o que for. Essa família vem sentindo, vamos dizer que o sorteio genético pode ser benéfico ou não. Se você recebe, você tem uma doença, se você não recebe, você não tem. Então, essas famílias já sabem previamente que um tio tem, o outro tio não tem, um avô tem, o tio-avô não tem, aquelas coisas assim. E eles não querem esse risco do filho ter essas doenças, porque algumas dessas doenças realmente são mortais, ou levam a desfechos de vida muito ruins.
enfim. E essa é a forma, e você detecta o embrião que não tem para você colocar de volta no útero, que é o que a gente chama de transferência. Transferência, tá. Doutor Mauro, cá entre nós, como o diagnóstico genético pré-implantacional é utilizado nas técnicas de reprodução assistida? Esse agora foi um exemplo, quando a gente sabe que tem um erro anterior, né? Tá. A segunda indicação, quando as mulheres vão atingindo idades mais velhas, os erros aumentam. Então, tem síndromes que podem serem transmitidas, por exemplo, síndrome de Down. Então, a gente pode detectar antes. 3, existe uma indicação não absoluta, assim, tem que fazer, né, o que a gente chama de relativo, quando o homem tem uma contagem seminal muito baixa, ou seja, o dano está muito grande, tem um certo acréscimo, então a gente pode. Por último, existe uma indicação que é quando pacientes estão em fertilizações negativas consecutivamente. Faz 2, 3, 5, 10 tratamentos, e essa é uma forma de você detectar se existe algum embrião normal, porque, em tese, os embriões normais têm uma maior taxa de gestação do que aqueles que têm alteração. E sem contar que você acaba analisando, vamos dizer, o potencial desses nenenzinhos. Se eles são normais, eles têm um potencial mais alto. Então, essas são as indicações que a gente tem. Por último, existe uma indicação em pacientes que têm perdas, engravidam em casa e vão perdendo consecutivamente, o que a gente chama de aborto de repetição, e que não existindo nenhum outro fator. Então, esse é um capítulo à parte. Aborto de repetição é um capítulo. Meu mestrado é nisso. É um capítulo à parte, sim. O que eu fiz no Brasil, da Itália, eu fiz já na parte masculina. Então, são pacientes que não tendo outro, vamos dizer, viés, existe uma forma e um pensamento de que esses embriões têm alteração, e estudar esses embriões antes através da técnica que você falou, que é da biópsia do embrião. Quais são as tendências e avanços recentes na área de reprodução assistida? Existe uma recente, não tão recente, mas recente, e que talvez seja o carro-chefe de todas essas ondas, que é uma tecnologia que chama time-lapse. Ele vai fotografando o embrião. Até pouco tempo atrás, quando você formava o nenê no laboratório, você quer checar esse embrião como ele está, todo dia. Então, o primeiro dia de vida, segundo dia de vida. Então, ele fica num ambiente perfeito, que é uma estufa, em que tem CO2, oxigênio, temperatura, pH, todo coordenado. E você não tem acesso a essa estufa. Então, você retira esse embrião e verifica. Quando você verifica, você olha o embrião por alguns minutos, você devolve. Então, ele pode desestabilizar nessa retirada. Então, o time-lapse, ele é uma técnica associada a essas estufas. A gente não tira mais. Então, hoje, eu olho o embrião em tempo real. A segunda coisa, quando eu olho esse embrião, eu olho no horário comercial, né? Ninguém vai olhar 3 da manhã. Então, existem eventos que começou a se entender desse embrião nessa dinâmica fora dos horários, e a gente tendia a olhar uma única vez. Então, por exemplo, se você olhou às 9 da manhã, você não vai ver às 2 da tarde de novo, porque quanto menos você retira, melhor. Então, passava muito à margem a nossa avaliação. Então, com essa tecnologia, a gente tem maior desempenho, mais embriões e melhor escolha. Então, dentro daquilo, das imagens, a gente conseguiu, hoje existe um score mundial, é uma empresa que vem fazendo notas para esses embriões, olhando as imagens do mundo inteiro, e a gente está afinando para tentar detectar o embrião que vai engravidar, e o embrião sem a biópsia, ainda não está afinado completamente, mas tem uma leitura bastante boa, sem a biópsia da normalidade dele ou não. Então, existem eventos que acontecem com os embriões alterados, que não acontece com o embrião normal e vice-versa. Então, essa é a nova onda. No seguinte sentido, existem, e aí nós estamos fazendo algumas pesquisas, em muito pouco tempo, se Deus quiser, em 1 ano, nós vamos apresentar um resultado de alguns selecionamentos que a gente chama de gametas.
Então, a ideia hoje é tentar até selecionar melhor, porque eu brinco que o laboratório é que nem pedreiro, você precisa dar um bom cimento, um bom tijolo, porque milagre nós não vamos fazer. Então, o quão melhor a gente preparar esses pacientes, desde o ponto de vista clínico, tratamento e escolha, menos o laboratório tem que trabalhar e maior a taxa de sucesso. Perfeito. Pô, doutor, olha só, o nosso tempo voou, hein? Que bom. O senhor realmente é uma pessoa que faz com que as nossas entrevistas fluam de maneira muito tranquila e muito bacana, deixando um gostinho de quero mais. Muito Eu obrigado. agradeço muito, doutor, a sua participação, muito valiosa aqui no Cá Entre Nós. A sua experiência na área de reprodução assistida trouxe insights fundamentais para a nossa conversa. Esperamos poder contar com a sua colaboração em outras oportunidades futuramente aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, sempre disponível, sempre agradável, e o que a gente puder espalhar de conhecimento, a gente deixa as pessoas mais seguras de saberem aquilo que pode ser feito por elas. Verdade. Doutor, eu vou, nesse momento, colocar os seus contatos aí na nossa tela e também pedir para que o senhor, por gentileza, deixe uma mensagem para os nossos seguidores que estão aí assistindo a nossa entrevista. Eu acho que a grande mensagem hoje, ela tem a ver com o que nós mesmos estamos fazendo aqui. A gente precisa saber hoje distinguir as informações. As informações estão muito espalhadas e de forma sempre com embasamento semi-técnico. Hoje tem internet, tem como aprender a separar isso. E espero ter contribuído um pouquinho com cada dessa gotinha de uma boa informação para vocês. Me ponho sempre disponível, tanto na vida privada quanto na faculdade. É um prazer grande poder ensinar desde o leigo aos meus alunos. Muito obrigado, doutor. Pode ter certeza que foi de grande valia a sua participação aqui, como sempre. Esperamos tê-lo, como já disse, em outras oportunidades aqui no nosso Cá Entre Nós. Bom, pessoal, eu conversei com o médico especialista em medicina reprodutiva, Dr. Mauro Bibancos de Rose. Semana que vem tem mais um entrevistado aqui no nosso programa, e é claro, sempre escolhido por você, que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está enviando os seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Nunca é demais lembrar que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa. E, é claro, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutor Mauro, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E também agradeço a todos que ficaram conosco até agora. E até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.